Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos e agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Deus Ele tem nos concedido quando aqui estamos, para juntos trazermos uma palavra de Deus para o teu eleito espiritual. Nesse momento em que nós estamos vivendo, um momento de uma calamidade, aonde o nosso país ou o mundo vem sofrendo com este vírus, mas nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem nos acompanhado através da rede social, cada um dos irmãos que tem orado por nós, orando um pelos outros. Que Deus em Cristo continue ajudando, que Deus em Cristo continue abençoando. Como foi no último decreto pelo excelentíssimo senhor governador do nosso estado, quando ele limitou o número de 10 pessoas, até 10 pessoas, para não haver muita aglomeração. No entanto, os nossos templos sim estão abertos, certo? Para atender os irmãos, para orar, enfim, os cultos realmente foram suspensos, mas nós estamos aqui, certo? Dando sempre uma palavra de Deus para o elevo espiritual dos nossos queridos e amados irmãos. Então, que nesse momento, você que está nos acompanhando, que essa rede social chegue até você, que você possa estar sendo alimentado pela doce e gloriosa palavra de Deus. Sempre é bom nós estarmos conectados com o Senhor nosso Deus. Sempre é bom nós estarmos refletindo ou meditando na palavra de Deus, que é bálsamo, que é fortaleza, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela nos completa, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo conforto no momento em que nós estamos passando. E nós louvamos a Deus pela sua vida, que Deus em Cristo continue abençoando. Os nossos queridos obreiros também, que Deus continue ajudando, que Deus continue abençoando, que as mãos de Deus permaneçam estendidas sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Também trazendo um comunicado para os amados e queridos irmãos, que agora no dia 29 nós íamos fazer, íamos iniciar a corrida, ou mesmo o início do ano do nosso ministério, que nós vamos fazer o aniversário em 2021, 11 de setembro de 2021. E nós iríamos começar agora na cidade do Condado, um evento com a liderança, com todos os nossos amados irmãos, falando o que Deus tem feito em nosso ministério, mostrando também os momentos em que nós passamos, mostrando aos amados irmãos que Deus Ele tem estado conosco em todo esse tempo, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Os irmãos sabem, o fundador, nosso querido pastor Zé Flor, que Deus guardou para si isso há 9 anos atrás, e nós aqui estamos, nós assumimos, por determinação também do nosso ministério, então nós assumimos e estamos aqui há 9 anos. Então, que Deus Ele permaneça ajudando, abençoando. Então, esse evento que nós íamos fazer em Condado agora no dia 29 foi adiado. Depois nós publicaremos a data correta para assim realizarmos esta festividade na cidade do Condado. Queremos agradecer a todos os nossos queridos e amados que têm orado, que têm contribuído, que têm se esforçado para ver o nosso ministério cada vez mais crescendo para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Estamos aqui em nosso gabinete, certo? Para trazer uma palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. Amados, ler aqui um texto na palavra de Deus
que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos. Um texto muito conhecido, mas eu creio que a palavra de Deus, ela se renova ao nosso coração a cada manhã. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4. E leiamos a partir do versículo de número 35. Veja só o que é que nos diz a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outro barco o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Observamos, meus amados e queridos irmãos, um texto aqui muito conhecido entre nós, aonde nós podemos ver que Marcos, ele deixa aqui registrado, sabemos que o Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo, e nós observamos também em que Marcos, ele traz o Cristo como servo, aquele que veio para servir, enquanto Mateus, ele mostra a figura do Cristo como filho do rei, Lucas como filho do homem, João como filho de Deus, Marcos, ele mostra o Cristo como o servo que veio para servir. Observamos, meus amados e queridos irmãos, que Marcos, como Mateus e Lucas, ele deixa essa passagem registrada, mostrando mais um milagre que Jesus Cristo, ele operou. Podemos observar que Jesus Cristo estava indo para outra margem do lago. Observamos também em que lá do outro lado você vai ver Jesus Cristo curando o endemoniado Gerasieno. Observamos, meus amados e queridos irmãos, verdade é que Jesus Cristo como homem, ele cansou. E a Bíblia Sagrada nos diz que os discípulos pegaram o barco e Jesus Cristo foi para a polpa do barco. E ali ele pegou um travesseiro e começou a dormir. Podemos observar, amados, que os discípulos que estavam conduzindo Jesus Cristo para outra margem do lago, podemos ver que eles sabiam o que estava fazendo. Eles não iam colocar o seu mestre em apuro. Ele não ia colocar o seu mestre em risco de vida. Não, senhor. A Bíblia Sagrada nos mostra que Pedro era acostumado a pescar, Tiago, João, eles eram acostumados. Então, eles sabiam o que estava fazendo. Outro ponto aqui importante, em que nos chama a atenção, é que nós observamos que um pescador, eu sempre tive a oportunidade com o pastor Isaías, com o pastor João da Paz, com os nossos irmãos que são pescadores, aqui na praia do Atapuz, em Nova Cruz, tendo a oportunidade de pescar com os irmãos. E os irmãos sabem a hora certa de ir para o mar, se o mar e se a praia está exatamente preparada ou mesmo boa para o peixe. Por quê?
Porque ele tem experiência. Ele sabe quando exatamente o vento ele é favorável ou não. Observamos, amados, verdade é que os discípulos não iam colocar Jesus Cristo em apuro. Mas por que aconteceu aquele momento? Se também observamos que alguns historiadores nos mostram que aquele fenômeno ali, observamos em que era constante. Mas o que nos chama aqui a atenção é que os discípulos não iam colocar Jesus Cristo em apuro. Outro ponto aqui importante: o que Jesus Cristo ia fazer do outro lado do lago? É muito bom nós refletirmos nisso. Podemos observar que Jesus Cristo descansou, começou a dormir e de repente sobre o vento começou a soprar. Marcos aqui ele deixa registrado que um forte vento começa a soprar e as águas começam a agitar-se. A Bíblia Sagrada nos diz que os discípulos ficaram apavorados. Por quê? Porque não via exatamente, não conseguia entender o motivo daquele fenômeno. Observamos em que a palavra de Deus ela nos fala que os discípulos foram à presença de Jesus e disse: Jesus, tu não fica incomodado que nós pereçamos? Jesus Cristo se levantou e disse: vento, para vento, ou emudece vento, mar, se acalma. E automaticamente, foi na hora, a Bíblia Sagrada nos diz que houve grande bonança. Nos mostra a palavra de Deus que os discípulos ficaram admirados. Jesus Cristo olha para eles e diz: por que vocês têm a fé tão pequena? Por que vocês são tão fracos na fé? E a Bíblia Sagrada nos diz que os discípulos olharam para o outro e disseram: quem é esse? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Ele fala e lhe obedecem. Observamos que o que eu narrei para os irmãos é o que os irmãos já sabem, é o que os irmãos leem. Mas eu quero aqui, amados, pontuar aqui esse texto e aplicar, trazendo uma reflexão de Deus para a nossa vida. Primeiro ponto, observamos que a grande tempestade que ocorreu naquele momento, podemos entender que foi uma obra maléfica. Por que, pastor Abimael, o senhor diz que era uma obra maléfica? Porque nós observamos, meus amados e queridos irmãos, o que Jesus Cristo operou do outro lado do lago. O adversário, ele não conhece, ele não sabe o que você está pensando. Nas tuas orações com o teu pensamento a Deus, ele não sabe o que você está conversando com Deus. Mas o caminho que você vai trilhando, que Deus, ele vai te conduzindo, ele pode imaginar ou ver lá na frente aonde Deus quer nos levar, aonde nós iremos chegar. Então ele faz de tudo para atrapalhar, ele faz de tudo para nos deixar arrasado, ele faz de tudo para arruinar, ele faz de tudo para destruir o plano de Deus na nossa vida. Escuta só bem esta verdade. O adversário, ele sabia. Por quê? Porque Jesus Cristo, chegando do outro lado, estava lá um homem escravizado por Satanás. Estava lá um homem que se alimentava de corpos humanos. Estava lá um homem que vivia no cemitério. Estava lá um homem que tinha legiões de demônios. Estava lá um homem que o povo temia. E a Bíblia Sagrada nos diz que nos mostra
dentro da direção que Jesus Cristo ia, o adversário sabia que Jesus Cristo ia repreendê-lo. O adversário sabia que Jesus Cristo ia libertá-lo. Ora, meus amados e queridos irmãos, esse mundo espiritual é cheio de surpresas. Muitas vezes passamos por momentos em nossa vida em que são obras realmente maléficas que vêm sobre a nossa vida. Que é isso, pastor? Nós estamos protegidos na sombra do Onipotente. É verdade, mas não deixa de vir tentação, mas não deixa de vir aflições. E muitas vezes essas aflições, tribulação, tentação que vem sobre a nossa vida é provocado pelo adversário da nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele pode entender, ou mesmo fazer uma linha, fazer uma leitura aonde Jesus Cristo ia chegar e o que Jesus Cristo poderia fazer. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, eu aprendo que aquela tempestade foi para impedir Jesus Cristo chegar do outro lado, porque o milagre, aleluia, estava para acontecer. Então, a tempestade, eu entendo que foi uma obra em que o adversário, ele pelejou para impedir os discípulos chegarem do outro lado. Observamos outro ponto aqui, muito importante, em que nós podemos refletir, é que Jesus Cristo estava descansando em meio à tempestade. Como é bom, amados, escuta só, nós descansarmos em quem pode nos ajudar. Não esqueça que em nosso barco, Jesus Cristo está presente. Não esqueça que em nosso barco, Jesus Cristo está no controle. Estamos passando por esse momento de desespero, onde a nação ela está em pânico. E nós, como cristãos, devemos ter cuidado exatamente, mas nós não podemos nos desesperarmos. Não podemos entrar em pânico. Por que nós não podemos entrar em pânico? Porque Jesus está em nosso barco. Jesus está em nossa vida. Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus Cristo no barco, amado. Saiba que a tempestade é somente uma palavra, ela vai se acalmar. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, outra lição aqui que eu aprendo é que precisamos ter Jesus em nosso barco e descansarmos nele, confiarmos nele. Aleluia! Eu vejo, amados, permita-me por gentileza, essa tempestade que está vindo aqui para o nosso querido Brasil, que nós estamos passando, certo? E vimos mais, é uma questão de prevenção, porque nós vimos em que anos atrás, quando houve o vírus H1N1, aonde houve, segundo a pesquisa, houve quase 29 mil pessoas que foram a óbito, que morreram por causa desse vírus. E nós observamos em que com o coronavírus ou Covid-19, nós vimos em que esse vírus, ele não se alastou tanto, certo? Embora que o Ministério da Saúde diz que está no começo, o pico é agora no mês de abril. No entanto, nós precisamos entender, amados, precisamos entender esta verdade, que Deus, Ele fará, fecha aqui essa porta, que Deus, Ele fará grandes coisas em nossa nação. Eu vejo
a nação brasileira, permita-me por gentileza, e tenha isso como uma palavra profética. Eu vejo a nação brasileira como arco, aonde está o arqueiro está puxando o arco, e nesse puxar do arco vem aperto, vem pressão. Agora tem uma coisa, quando ele soltar a flecha, fala de uma grande, aleluia, de uma grande expansão, fala de um crescimento, fala exatamente de uma corrida vitoriosa. Creia, meu prezado irmão, que Deus ele vai permanecer no controle da nossa nação, e saiba que inferno nenhum, porta do inferno nenhum prevalecerá contra a igreja e contra o nosso querido Brasil. Creia nesta palavra profética em o nome de Jesus. O importante é termos Jesus no barco. Jesus estava no barco. A Bíblia Sagrada nos mostra outro ponto importante, que os discípulos se desesperaram. Isso é normal, certo? Somos limitados. Mas eles recorreram à pessoa certa. Eles falaram com a pessoa certa. Eles buscaram a pessoa certa. Eu pergunto, nesse momento de crise, nessa pandemia que está aí, a quem você tem recorrido? Quem você tem buscado? Quem você tem invocado? Será que você está mais ligado às notícias, que isso é bom, não é ruim? Mas será que você está ligado na notícia e está buscando ao Senhor nosso Deus, dizendo: repreende, Senhor, repreende, Senhor, repreende, Senhor, repreende, Senhor? Será que você está fazendo isso? Ou você está desesperado e levando a tua família também ao desespero? É neste momento, amados, que precisamos confiar no Senhor nosso Deus. É neste momento em que nós fazemos a nossa parte, mas a Bíblia Sagrada nos diz que o povo que se chama pelo meu nome, quem é que se chama pelo nome de Deus? A igreja do Senhor Jesus. Quem faz a diferença neste mundo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não foi revelado a você. Agora tem de clamar. Observamos, amados, em que Jesus Cristo, os discípulos, vai à pessoa certa. Senhor, tu não estás incomodado em nós perecermos? Que coisa importante, amado. Nós pedimos a pessoa certa, clamarmos a pessoa certa, invocarmos a pessoa certa, para não entrarmos em um desespero. Porque se nós não tivermos cuidado, amados, nessa ansiedade que o povo está, nesse desespero que o povo está, muitos em pânico estão. Se não tiver cuidado, nós vamos ter exatamente um aumento de depressão. Nós vamos ter um aumento de síndrome do pânico. Por isso que precisamos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus é refúgio para a nossa alma. E precisamos entender esta verdade. Por que o Senhor diz isso, pastor? Porque nós observamos que a Bíblia Sagrada nos diz que uma certa feita Deus disse a Elias: sai daí, Elias, vai para o ribeiro de Querite e fica-te ali. E Elias ficou ali um bom tempo, e por que não dizer anos ali. E quando Elias sai dali, Elias vai para a casa da viúva, e na casa da viúva não tinha nada. Depois da casa da viúva, Elias foi executar mais um trabalho, e esse trabalho, diz a palavra de Deus, que ele venceu e eliminou 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas sacerdotes de Azera. Observamos também em que depois dali Elias ouve uma mensagem:
depois que Elias elimina aqueles profetas que eram câncer em Israel, ensinando, induzindo o povo ao erro. Era um câncer. Ele eliminou todos, porque foi assim um acordo. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando ele ouve a voz de uma mulher dizendo: eu vou matar este profeta, Elias vai para debaixo de um pé de zimbro, de um pé de árvore, e diz: Senhor, pode me matar. Elias entrou em uma depressão tão forte que Elias agora queria morrer. Por quê? Primeiro, Elias ficou isolado. Chegou na casa da viúva, não tinha nada, continuou isolado. Depois ele foi para uma atividade. Então a primeira mensagem contrária que veio, Elias pediu para si a morte. Precisamos, amados, ter cuidado. Precisamos nos refugiarmos e nos apegarmos mais ao Senhor nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, aleluia, Ele pode nos dar esta segurança. Onde nós falamos, Deus é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E na hora dessas dificuldades e aflição, Ele nos socorrerá. Aleluia. Então, os discípulos foram a pessoa certa. Outro ponto aqui importante que eu encontro aqui é que Jesus Cristo, o Jesus que nós servimos, é o Jesus de autoridade. Você não serve a um Jesus qualquer. Você não serve a um Jesus coitadinho. Não. O nosso Jesus é o Jesus de autoridade. E o que é autoridade? É o poder de ordenar. É o poder de submeter o outro a obedecer. Isso é autoridade. É o poder de fazer cumprir uma ordem. Autoridade. Jesus, o Jesus que nós servimos, o Jesus que entregou a sua vida, mas ao terceiro dia ressuscitou, é o Jesus de autoridade. E Ele tem autoridade sobre a natureza, Ele tem autoridade sobre você, Ele tem autoridade sobre as enfermidades, Ele tem autoridade sobre essa pandemia em que nós estamos enfrentando, sobre esse vírus que está se alastrando. Ele tem autoridade. Agora precisamos invocá-lo, precisamos buscá-lo, precisamos confiarmos nele, precisamos em depositar nele a nossa confiança. Não é confiar desconfiando, não, senhor. Quem confia desconfiando, amado, não confia. Eu confio, mas tem uma pulga atrás da orelha. Você não confia. A Bíblia Sagrada nos diz que nós precisamos confiar no Senhor. Nos mostra que os discípulos chamaram Jesus e Jesus Cristo olhou para os ventos e disse: emudece, cala-te. Me dá a entender que ele estava soprando, o vento tão forte que estava soprando. Amados, eu já fui para o alto mar e sei que quando o vento ele sopra fortemente, o marinheiro ele fica apreensivo. Por quê? Porque o vento está soprando fortemente. Porque o barco pode ir a pique. E no barco dos discípulos estava Jesus, que tem autoridade, diz: vento, emudece, acalma, para. Mar, te aquieta. E a Bíblia Sagrada nos diz que houve grande bonança, houve paz, houve tranquilidade. Mas Jesus Cristo repreendeu os discípulos e disse: por que a vossa fé é tão pouca? Amados, é nesse momento que nós estamos vivendo, onde a nossa fé, ela tem de ser revelada. Repreendendo
esse desespero, repreendendo exatamente esse mal que está vindo na nossa nação, repreendendo toda esta praga, essa peste. A Bíblia Sagrada nos diz que a palavra de Jesus, ela tem autoridade. Ou eu creio, ou eu deixo de crer. E eu não aprendi outra coisa, não vejo outra coisa na Bíblia a não ser essa: confiar no Senhor. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos pôr a nossa fé em ação. Mas nós vimos nesse momento em que nós estamos passando, muitos ficam presos dentro da sua casa, uma ordem do governo, é bem verdade, mas esquece de buscar ao Senhor. Estão mais ligados em colocar o seu filme ou a sua série em dia do que invocar o nome do Senhor. Estão mais voltados exatamente em receber tanta informação atual do que buscar ao Senhor nosso Deus. Precisamos estar informados, é bem verdade, mas precisamos também confiar no Senhor. E é neste momento onde a igreja deve dar as mãos uns aos outros e que possamos fazer um forte clamor ao Senhor nosso Deus, e Deus ouvirá dos céus e repreenderá este mal que está vindo contra a nossa nação. Que Deus em Cristo continue ajudando, amados. Que Deus em Cristo continue abençoando. Que cada um dos irmãos, aleluia, possa se fortalecer no Senhor. Cada um dos irmãos possam exatamente se fortalecer em Deus, porque é neste momento onde a nossa fé ela tem de ser revelada. O compositor Sérgio Lopes, ele diz: a fé ela não se revela para quem tem medo, mas quando o momento exato chegar, a fé ela vai se revelar. Que Deus em Cristo continue nos ajudando, que Deus em Cristo continue nos abençoando, e nesse momento de crise, nesse momento de tempestade, a palavra de Deus que eu tenho para você nesta manhã é esta: clame ao Senhor. Ele está no teu barco, Ele está em nosso barco, Ele quer tão somente que nós chamemos, clamemos a Ele, e certamente, aleluia, o milagre vai acontecer em o nome de Jesus. Que Deus continue nos ajudando, que Deus continue abençoando. Hoje à noite estaremos trazendo uma transmissão para os amados irmãos. Aqui em nossa central seria culto de doutrina. Eu vou estar aqui, certo? Eu vou estar aqui orando e vou fazer essa live, vou fazer mais uma live para os amados irmãos, certo? Alguns irmãos querem orar, os nossos templos estarão abertos, não para aglomerações, mas eu preciso dizer isso aos amados irmãos, certo? Uma palavra, uma oração, os irmãos vão para casa, certo? E o nome do Senhor Jesus continuará sendo glorificado, tá bom, amados? Então, tem sempre irmãos que nos procuram, certo? Pedindo uma palavra, certo? Outros também vêm para a casa de Deus também para abençoar a casa de Deus. Nós estaremos aqui, certo? E o nome do Senhor Jesus vai continuar sendo glorificado. Eu vou, hoje à noite, eu vou dizer aos irmãos o dia de nós fazermos um clamor ao Senhor, tá bom? Hoje à noite, na live que eu vou fazer, certo? Vamos fazer um clamor ao Senhor nosso Deus. Cada um nas suas casas, nós entraremos em um sacrifício, certo? E em oração, nós vamos clamar ao Senhor nosso Deus, certo? Que Ele, que sempre nos ouviu, Ele nos ouvirá. Amém, amados?
Que Deus continue abençoando a nossa nação, ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que Deus continue guiando, que Deus continue fortalecendo, que Deus continue sustentando nas suas mãos, ao excelentíssimo senhor governador do nosso estado, Paulo Câmara, que Deus continue ajudando, que Deus continue abençoando, e ao excelentíssimo senhor prefeito em exercício, Eduardo Honório, aqui do nosso município Goiânia. Que Deus também permaneça ajudando, e de todos os municípios que nós temos congregação, que nós trabalhamos, levando sempre uma palavra de paz, uma palavra de zelo, uma palavra de obediência, uma palavra de conforto aos nossos queridos e amados irmãos. Mas verdade é que nós não podemos deixar de invocarmos o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que nesse momento, você que está em casa, se você puder dobrar os seus joelhos, é um ato de humildade. Se você, nesse momento, não pode dobrar o joelho, mas pode fechar os seus olhos. Você está sentado, você está deitado, ou você está na sua bela poltrona. Aonde você estiver, eu gostaria de lhe convidar para nós fazermos um clamor nesse momento, para nós invocarmos o nome do Senhor nosso Deus, para nós buscarmos a presença de Deus, na certeza, amados, que Ele nos ouvirá, na certeza que Ele nos atenderá. Então vamos nesse momento invocar o nome do Senhor nosso Deus. Soberano Deus, amantíssimo Pai, nesse momento, ó Pai, queremos te agradecer pelo privilégio que Tu nos concede de mais uma vez entrarmos no trono da graça. Mais uma vez, ó Deus, agradecermos a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito ao nosso favor e ao nosso benefício. Soberano Deus, amantíssimo Pai, eu quero Te agradecer, ó Deus, pelas vitórias que nós conquistamos. Mas eu quero Te agradecer também, ó Deus, por esse momento em que nós estamos passando. Aflição, angústia, Deus. Esse momento nos leva para mais junto, para estarmos juntinho a Ti. Esse momento nos leva, Deus, para cada vez mais nos amadurecermos. Amantíssimo Deus, soberano Pai, mas nesse momento eu quero, ó Pai, suplicar as Tuas bênçãos, a Tua benevolência e repreender, ó Deus, todo o mal. O mal, ó Deus, que está vindo para a nossa nação, para a nossa cidade. Ó Deus amado, Te peço a Tua proteção, Te peço a Tua mão de Deus, Te peço, ó Deus, a proteção sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos, e que muitos, ó Pai amados, se convertam ao Evangelho, se convertam ao Senhor Jesus Cristo, que se aproxime mais de Ti neste momento de calamidade. Amantíssimo Deus, soberano Pai, continua abençoando o prefeito da nossa cidade, Eduardo Honório, prefeito em exercício. Continua ajudando o governador do nosso estado, o excelentíssimo senhor Paulo Câmara. Te apresento o presidente da República, o excelentíssimo Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro. Pai amado, continue lhe ajudando os seus ministros, ajudando, ó Pai, cada um dos Teus filhos que foram escolhidos para executar, Senhor, e está liderando, ó Deus, a nação, o estado e as cidades. Eu Te peço, ó Pai, como servo e filho Teu que sou, dá-nos um dia próspero e que haja paz. Que haja paz de Deus aos corações, que haja paz de Deus a todos, ó Pai, que estão aflitos neste momento, que as Tuas mãos de Deus permaneçam estendidas sobre cada um de nós. É o que nós Te suplicamos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Ministramos sobre você a cura divina, em o nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus nosso Pai e a comunhão do doce e eterno Consolador permaneça conosco até a vinda do Senhor Jesus. Você pode confirmar dizendo amém? Amém, Senhor Jesus. Amém. Logo mais à noite
estaremos fazendo mais uma live em o nome de Jesus.